Bom dia, gente. Na paz do Senhor. Bom dia, Zanza. Paz do Senhor. Bom dia, Vanderleia. Bom dia, Iralva. Paz do Senhor. Sejam bem-vindas, meninas. Bom dia, Ângela. Paz do Senhor. Glória a Deus. Chegamos hoje a 27 dias. Seria 28, né? Estou sim, graças a Deus. Vocês estão me ouvindo bem? Glória a Deus. Bom dia, Ilza. Bom dia, Márcia. Paz do Senhor. Tudo bom com vocês? Vocês dormiram bem? Me ouvem bem? Glória a Deus. Que bom. Bora orar então pra gente começar? Hoje nós estamos no 27º dia. Ai, que benção. A Márcia está acordada desde as 5h25 fazendo devocional. Glória a Deus. A gente cresce assim, né? Bom dia, Esther. Paz do Senhor, seja bem-vinda. Bora orar então, meu povo, pra gente começar. Vocês estão me ouvindo bem, né? Né? Então vamos orar. Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Te agradecemos pela noite que passou. Senhor Espírito Santo, te convidamos a estar presente. Ativa a palavra de sabedoria em alto nível nesta manhã, para que nós venhamos conseguir sentir e entender o que o Senhor tem para nós. Abre a nossa mente, abre a mente dos ouvintes, no nome de Jesus Cristo, que haja um destravar, uma ruptura em nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Gente, 27 dias de live e hoje é o que? Primeiro dia do segundo mês. E aí me conta, passou janeiro, aquela euforia da virada de ano, o que você já começou a colocar em prática da famosa lista de final de ano que a gente faz, de mudança para o próximo ano? O que você começou a mudar? Você deu pelo menos o primeiro passo para mudar alguma coisa? Porque chegou a hora da gente começar a colocar em ação, não é verdade? Em várias áreas da nossa vida, né? Pelo menos em cada área que você deseja mudança, tem que ter começado pelo menos o primeiro passo, não é verdade? Senão a gente não muda. Então bora acordar hoje, que hoje é o primeiro dia do segundo mês. E se a gente bobear, daqui a pouco nós estamos em agosto, em novembro, e o ano acabou e a gente não fez nada. Então, no nome de Jesus, que a gente tire hoje, tá bom? Nem que seja à noite, você que trabalha, para rever essa lista. Lembra da aula de planejamento? Você fez o planejamento a longo prazo, dissecar, dividir ele, e chegou a hora da gente começar a colocar em prática, tá bom? Janeiro veio como um despertar, né? Você renovo, você entendeu o que precisava fazer. Nós ainda não findamos os 40 dias, mas já chegamos no segundo mês do ano. Então a gente precisa entrar nessa rota de executar, né? De praticar. Senão a gente fica na teoria e aí nada muda, tá bom? Então eu tenho algumas ideias já como eu posso dizer, de práticas que eu vou tentar colocar no sentido de me fazer permanecer, porque o problema não é começar, o problema é permanecer, né? Então eu estou aí montando na cabeça umas ideias que é para me ajudar a permanecer, para me ajudar a ter a constância nesses novos projetos. Eu creio que em breve eu vou poder partilhar com vocês, assim que estiver bem definido, eu vou partilhar com vocês algumas coisas, eu creio que vai ajudar vocês também nessa jornada. Gente, lá no livro Vida com Propósito, que a gente começou fazendo a live com ele, hoje o tema lá é derrotando a tentação. Porém, ontem, como nós falamos sobre o crescer através ou por meio da tentação,
eu acho que a gente trabalhou bem a questão, né, de como resistir. E hoje, então, eu vou deixar para vocês lerem, tá bom? Esse capítulo de hoje lá no livro, você vai ler lá. Hoje eu não vou falar dele, porque senão a gente poderia ficar mais no mesmo. Eu já fiz um pouco ontem, né? Ontem a gente falou bastante, foi maravilhosa a aula de ontem sobre tentação. Se você não viu, vai lá. Tem muita coisa que não está no livro, então tá muito recheada. Mas para que a gente acelere o processo, como o assunto continua o mesmo, apesar que hoje é derrotando, né? Vencendo ela, eu vou deixar só a nível de leitura para vocês. Não vou entrar nela aqui hoje, tá bom? Então, é isso. Nós vamos então passar para o outro tema. Vocês lembram que a gente está dividindo? Vocês não acreditam? Ontem eu comprei mais um livro sobre propósito, gente. Acho que eu estou viciada no propósito. Eu comprei mais um. Esse fala de processos, né? E propósito, você entendeu o propósito através dos processos. Comprei ontem à noite, eu não comecei a ler ainda, mas eu creio, se Jesus me ajudar aqui nessa correria da minha vida, eu dar uma lida lá, eu vou trazer alguma coisa para vocês. Se tiver alguma coisa lá interessante, eu vou trazer para vocês, tá bom? Já nesses dias que nos restam, ok? Glória a Deus. Então, bora lá. O que nós vamos falar hoje? O tema lá é derrotando a tentação. Como nós já trabalhamos muito o assunto tentação ontem, nós não trabalharemos esse tema hoje. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, nós já pincelamos sobre isso, mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre o que te deixa indignado. Provavelmente é o sinal do propósito de Deus para você. Então nós vamos entender um pouquinho mais sobre essa indignação, né? Como isso funciona. Porque no dia que eu fiz aquele exercício aqui com vocês dos círculos, lembram? Somando, né, o que você amava, o seu talento natural, o que deixava você indignado. A gente fez um resumo muito resumido, né? Sobre essa parte da indignação. Então hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. O que te deixa indignado, provavelmente, na verdade quase certo, que é o sinal do propósito de Deus na sua vida. Esse vai ser o nosso tema de hoje, não é o tema lá do livro. O tema do livro é para você ler, que é a continuação do tema de ontem. Então, gente, a indignação é uma dica do seu propósito. A indignação é uma dica, você que está perdido aí, que ainda não encontrou o seu propósito, a indignação é uma dica do seu propósito. Então, quando Moisés viu o egípcio, né, maltratando lá o hebreu, o que ele fez? Quando ele viu ele batendo, ele matou, né, ele se irritou. Ele não sabia, provavelmente, tenho quase certeza que Moisés até então não sabia que o propósito de Deus para a vida dele desde o princípio era que ele fosse o libertador. Mas essa indignação que ele teve foi uma dica do propósito do Senhor para a vida dele. Entendeu? Então a indignação vai revelar, vai mostrar, vai apontar aonde, como Deus quer te usar. Então, a situação que enfureceu a ele era que Deus ordenaria que ele mudasse, porque aquilo que te deixa indignado é o que você está destinado a mudar, tá bom? A melhorar. Então, toda indignação é numa situação de melhora. Exemplo, quando nós falamos sobre o que te faz sofrer, o que te dói, é o que você está designado a curar. Então, o que você fica indignado é o que você está designado a resolver, a mudar, ok? Então, mudanças vêm através de alguém indignado. Ao longo da história, vidas de milhões de pessoas foram mudadas porque o primeiro se indignou com aquela situação. Então, a indignação, ela é o berço da mudança. Toda mudança nasce na indignação. Tá bom? No tempo que eu fui estudar um pouco de filosofia, a filosofia trabalhando a mente da pessoa a nível de achar sua identidade, né, sua essência, e é muito incrível como eles vão tentar trabalhar a questão da essência fora de Deus, como que eles se perdem. Eu tive que ir lá para me saber, né? Porque eu vejo muitos filósofos muito bem resolvidos e às vezes com menos crise existencial do que cristãos.
Então eu queria saber do que, em que eles acreditam, como que é essa parte, né? Então eles tentam encaixar uma espiritualidade sem a cooperação de Deus num todo, assim, sabe? Eles meio que se embolam, né, nesse ponto. E uma das coisas que eles vão falar é que a indignação não traz mudança. O que traz mudança é a aceitação, você aceitar. Só que o risco quando você não sabe a forma da aceitação é você se conformar e não se levantar do lugar. Porque a aceitação, ela é saudável no sentido de não te deixar ansioso, porque toda dor emocional, ela vem da não aceitação. Só que quando eu vou falar de aceitação para quem é leigo no assunto, eu posso fazer essa pessoa se acomodar na situação de vida que ela está, e ela nunca vai sair dali, porque ela vai entender a aceitação como conformismo, né? Como se, não, eu aceito, é isso mesmo, é o que tem para mim, é o meu destino, ponto final, não há nada que eu possa fazer. Se Deus quisesse fosse diferente, eu tinha nascido em outro lugar, tinha nascido em outra família. Então isso, a gente confunde a aceitação com se conformar. E o que seria aceitação? Aceitação, para não te trazer sofrimento, é você entender que é um fato. Aconteceu, tá, e agora? Você vai ficar remoendo aquilo, vai ficar a vida toda naquilo? O que você vai fazer com isso? Você aceita que é um fato, é um modo da pessoa pensar sobre você, talvez, é o jeito que a pessoa funciona, e você aceita e tá tudo bem. Isso não muda quem você é uma demanda da pessoa, tá entendendo? Então, é isso que seria a aceitação. Porém, o berço da mudança é a indignação. As situações só mudam quando nasce a indignação. Enquanto você não ficar indignado, não muda. Enquanto você não ficar indignado, não muda. Isso vale para qualquer área da sua vida. Qualquer área da sua vida. Você precisa se indignar para que aquilo mude. Porque quando você se indignar, você vai entrar na rota da mudança, aquilo que precisa ser feito. Enquanto você não se indignar, o que vai acontecer? Você fica esperando que a vida mude com você na rede. Que a vida mude com você no sofá. Entendeu? Quando você fica indignado, você levanta dali para fazer o que for preciso. Para que você tenha o resultado que você quer. Você está entendendo? Então, por isso que a indignação é necessária para que você tenha uma vida diferente da que você tem até aqui. Porque o que você colhe, o que você vive até aqui, são resultados de uma vida, gente, de ontem, até ontem. Entendeu? Então, eu preciso... Obrigada por colocar de novo para mim fixar o comentário. Eu preciso ter uma indignação, porque senão eu vou me conformar. Exemplo, eu casei, gente, com 55 quilos. Muito magrinha. Gente, toda manhã meu nariz entope aqui com vocês. Acho que é uma alergia da manhã. Perdão, viu? E aí eu casei com 55 quilos, bem magrinha, muito magra mesmo. E aí, passando assim um tempinho, eu comecei a engordar. Mas, como diziam os mais velhos, eu estava tomando corpo de mulher. Afinal, agora eu era uma mulher casada, né? E claro, meu padrão de vida, de alimentação mudou, né? Agora namorando, depois casada, muito lanche, né? Recém-casado faz muito isso, sai muito, lancha muito. E aí, claro que ia ter uma alteração ali. E aí eu me lembro, quando eu cheguei aos 69 quilos, a beirada ali dos 70, aí eu não estava preocupada, porque não estava assim, nada demais. Mas notei, né, que houve uma mudança. Mas todo mundo, nossa, mas agora sim você tá bonita, nossa, você tá com corpo agora de mulher, né? Tirou aquele corpo de menininha, você era muito magrinha, não. E aí, gente, pensar que não, eu cheguei a 79, eu lembro do marco da minha vida, 79 quilos. Por que eu lembro desse número? Porque quando eu engravido do primeiro filho, eu vou para os 90. E aí, quando ele tem 1 ano, eu volto para 79. E aí eu tenho foto daquele peso e tava, né, daria um rim para voltar para lá agora, né? Não daria rim, não. E aí todo mundo, pensa, de 55 para 79, né? Foram o quê? Quase 20 quilos. Mais de 20 quilos, né, gente?
todo mundo falando, não, tá bonita, tá bem, tá bem. Aí eu cheguei a 80, eu cheguei a 85, aí eu cheguei a 90, eu cheguei a 96. Eu me lembro do marco do 96, quando eu já estava preocupada, meu Deus, daqui a pouco eu tô em 100 quilos. E aí as pessoas diziam, mas não parece, porque é bem distribuído, não é concentrado em um lugar só, tá ótimo. E isso me deixou o quê, gente? Confortável, conformada. Então, quando eu vou assustar para tomar uma posição, aí já estava muito, já era difícil para voltar. Se eu não tenho o conformismo, porque eu estava indo pelo que as pessoas falavam, né? Se eu não fico no conformismo, assim que eu engordo 20 quilos, era mais fácil. Só que aí depois, aí o que acontece? Seu metabolismo, seu cérebro demora 2 anos para registrar um novo peso. Por isso que a gente vive no efeito sanfona, né? Porque você emagrece, mas seu corpo acha que você está doente. E aí ele vai lutar para recuperar aquele peso. É isso que vai acontecer. O seu próprio corpo vai trabalhar contra o seu emagrecimento, porque na cabeça dele você está doente. Aí imagina, eu tenho 21 anos de casada, 21 anos engordando, né? E há mais desde 2015, que foi quando eu cheguei nos 3 dígitos na gravidez do bebê, que eu perdi, né? São 8 anos, acredito. O que acontece? Para o meu cérebro, esse é o peso natural. Então, toda vez que eu vou tentar um processo de emagrecimento, ele vai lutar para voltar para aquilo, porque para ele é o natural. Mas por que eu cheguei tão longe? Porque não houve em mim uma indignação. Quando a indignação veio, quando eu percebi que agora eu não posso mais jogar a culpa que meu marido não coopera, porque toda vez que eu começava, ele cozinha, aí ele ia fazer um trem, né, que não cooperava, e eu jogava a culpa ali pra ele, né, poxa, você não coopera, você não me ajuda, assim, você me apoia, nananana. Quando que essa indignação veio? Primeiro, ela teve uma etapa. Primeiro, no Covid eu quase morri, eu percebi no Covid o nível de falta de ar que eu fiquei e ele não. Eu tinha uma ciência, né, uma noção clara, que era a questão do peso. Quem tinha o peso mais elevado eram as vítimas mais vulneráveis, e eu senti na pele, né, na verdade senti nos pulmões essa dificuldade. Segundo, eu comecei a ter uma dor nos pés que me limita. Então, se eu der faxina dia de culto, eu não consigo ir para a igreja. A minha faxina tem que ser dia que não é dia de culto. Tem que programar. Se eu tenho uma atividade que é para ficar muito tempo em pé, eu preciso programar que eu não tenha atividades depois, porque dói demais os meus pés. Hoje dói menos já, graças a Deus, mas teve um tempo que eu levantava segurando nas paredes, senão assim que eu levantava e colocava os pés no chão, eu caía no chão. Então eu comecei a perceber, né, que tinha uma coisa ali. Na gravidez do Aleph, a impressão que eu tinha a partir do 7º mês é que a juntura da coxa, ela foi desconectada aqui de cima, sabe, do quadril, e a perna ia cair inteira. Então houve uma fase da gestação, se eu descia a escada eu não conseguia subir, eu precisava de ajuda, a perna não respondia. Eu sabia que tinha a ver com peso. E para fechar com chave de ouro, um dia lá na casa que foi alagada, o Senhor falou comigo na cozinha. E aquela fala do Senhor foi muito forte. Eu vinha pedindo ajuda, eu vinha orando e tal, sobre esse assunto, porque era uma dor que você começa e cai, você vai e cai, você não consegue sair do lugar. É um processo muito lento. E por ser lento, a gente tende a desistir muito fácil, né? Quem nunca lutou contra isso não tem noção, que eu acho que talvez é até pior do que a luta contra o diabo, gente. É uma luta terrível, né? E aí, o Senhor falou comigo dessa forma: filha, para você viver as promessas que eu tenho para você, você precisa do corpo. E eu nunca tinha parado para pensar que a saúde do corpo era espiritual. De certa forma a gente sabe, mas a gente não atrela isso, sabe, de uma forma tão espiritual. Então foi ele na cozinha, sabe, eu estava lavando a cozinha quando ele falou comigo de forma clara: para mim cumprir as promessas na sua vida, você precisa do corpo. Naquele momento eu lembro que eu parei esfregando a cozinha assim, com a vassoura no meio dela, cozinha ensaboada, eu molhada, e eu fui meditar no que ele estava me dizendo. Então eu vi como que eu ia viajar, por exemplo, que é uma das promessas dele, se eu continuasse a ficar doente e um dia tivesse que estar acamada.
Como que eu ia falar para as pessoas, pregar para as pessoas, se eu chegasse a um ponto de não ter força para ficar em pé? Porque já era o que estava acontecendo comigo, né? Eu sentia muitas dores nos pés, né? Era uma dor, assim, insuportável, gente. Dor de chorar. Já teve dias de eu chorar muito por causa de dor nos pés, né? Eu tinha medo de alguém olhar para mim e entender como preguiça, e era muita dor. Então foi ele que trouxe a mim: filha, se você não cuidar do corpo, não tem como eu cuidar, ou na verdade eu cumprir a promessa. Para mim cumprir a promessa é aonde? A promessa, ela é na vida espiritual. Para mim cumprir a promessa, você precisa ter saúde do corpo. Então o que acontece ali, gente? Nasce ali, quando junta isso tudo, uma indignação. Então agora eu sei que eu preciso fazer o que eu precisar fazer, sabe? Eu sei que eu preciso fazer o que for necessário. Vocês estão entendendo? Estou dando um exemplo de uma coisa prática. Isso aqui não é para você entender como um exemplo só nessa área, mas eu estou te dizendo que dos anos que eu dei ouvido, você não precisa, não parece, é bem distribuído, ninguém nota, o que essas falas de outras pessoas me faziam? Ficar conformada. Enquanto você estiver conformado, você não vai tomar uma atitude para mudança. Geralmente a gente acorda muito quando nesse sentido, né, da saúde do corpo, quando as doenças aparecem. E eu me lembro que nesse mesmo período, que levou quase um ano, o Espírito Santo trabalhando isso em mim, para que eu entendesse como é. Eu ainda quero aprofundar um pouco mais nisso, a nível de passar para frente. Como é, gente, você pode olhar para a saúde do corpo como a distribuição do tabernáculo, sabe? Como é ali a saúde do corpo como tabernáculo, porque nós somos o templo do Espírito, né? Então, eu comecei a me indignar quando eu vi minha irmã, que está aqui, mais nova do que eu, 30 e poucos anos, com todas as doenças de obesidade, né? Ela tinha todas as doenças, pressão, diabetes, colesterol, e ela estava assim, entregue. E eu comecei a olhar para as meninas da minha igreja e ver elas cada vez mais doentes. Então eu precisava, eu mesmo não querendo, mesmo tem períodos da minha vida que eu quero ficar meio invisível, querendo ou não, eu vou influenciar elas, né? Então eu precisava começar em mim para que eu pudesse influenciá-las. E como que eu comecei? Se eu chegasse para as meninas da minha igreja e falasse, vamos fazer dieta, eu ia na dor delas, eu ia ferir elas, porque eu sei como dói essa parte. Então a gente entende assim, tá me chamando de gordo, não sei o que, fica ofendido. Então o que eu levei para elas? Eu enfiei propósito da mulherada, gente. Que alegria. Antes de ontem, a Jéssica, que está aqui também, chegou à marca de menos 20 quilos. Olha que delícia, que felicidade. E ela entrou nessa marca de menos 20 quilos, que está fazendo uma diferença gigantesca. A gente percebe no cantar como ela está mais solta, né, para cantar do que antes. E olha que interessante, foi com propósito. Vamos fazer um propósito, tantos dias sem trigo, tantos dias sem açúcar, tantos dias sem açúcar, vamos jejuar. E eu consegui trazer várias delas para essa vida mais saudável através dos propósitos. Elas cresceram espiritualmente e viram o resultado no corpo. Eu recebi dezenas de comentários de meninas, inclusive recém-casadas, que não estavam sofrendo com obesidade no propósito do ano passado, agradecendo, porque mesmo sendo magra, elas estavam com muita indisposição, muito cansada, dores no corpo. E elas mandando mensagem para mim, a Jenny foi uma delas, do quanto que economizou na compra, porque ela era aquela que comprava muito biscoito, muito chocolate, e do quanto ela estava disposta. Ela deu uma emagrecida, mas quando você tem pouco a perder, você tem que entender que você elimina menos, né? Quando você tem mais, esse choque é maior. Por isso que a Jéssica é a única que teve essa marca maravilhosa de 20 quilos, né? Porque vai queimar mais. E aí ela agradecendo, pastora, quanto eu estou disposta. Eu estava numa vida onde eu tinha dor o tempo todo e sendo magra. Então, eu estou dando um exemplo nessa área, mas entenda que a aula não é sobre isso. Porque o tema de hoje é o quê? É a indignação. A indignação é uma dica do seu propósito. A indignação, ela é o berço da mudança. Então, enquanto as pessoas falam, mas você não ficou indignado, você não vai mudar. Você está reclamando da sua situação financeira, te incomoda.
a sua situação financeira, mas você não ficou indignado, então você não vai fazer nada para mudança. Vocês estão entendendo? Então é disso que nós estamos falando. Enquanto você não se posicionar numa indignação de ficar revoltado com aquela situação, não vai mudar. Isso para qualquer área da sua vida, seja financeira, espiritual, no seu relacionamento, qualquer área, gente. Você precisa da indignação, porque é ela que vai trazer a mudança, ok? Então, você não resolverá um problema consciente ou inconscientemente, até que você sinta uma indignação. E essa indignação vem de Deus. Olha que interessante. Essa indignação vem de Deus. É um conformismo em relação ao que está, é um inconformismo em relação ao que está errado aos olhos do Pai. Então, toda vez que houver uma indignação, é você ficar inconformado com algo que está errado aos olhos do Pai. Ele não te revelou, olha, vai lá e resolva, vai lá que isso está errado. Mas você tem uma indignação. Então, essa é a dica. Ok? Então você não mudará uma situação até que ela se torna intolerável para você. Deixa eu te falar aqui. Você não mudará uma situação até que ela se torna intolerável. Mudanças vêm através de uma indignação. Olha que interessante, eu não fazia ideia do que Deus faria, mas deve ter uns 3 ou 4 anos, por aí, uns 4 anos. Eu lembro da primeira vez que eu fui pregar sobre o reino, o governo de Deus. Quando eu comecei a pregar sobre o reino, sobre que o reino significa governo de Deus, né? Deus governando, o domínio dele ali sobre aquela área ou sobre a terra, me veio uma indignação. Porque eu fui estudar um pouco mais sobre o governo de Deus na Terra. E o governo de Deus na Terra traz mudanças. E onde nasceu a minha indignação? Eu creio que eu já falei disso para vocês, né? Que no Gênesis, céu e terra trabalhavam junto. Depois o Senhor manda fazer o tabernáculo. Depois vem Jesus, que ele é o verbo, né, encarnado. E ali o verbo encarnou significa fixou o tabernáculo. Então Jesus é o tabernáculo. Mas teve um ponto que naquele dia eu não falei. Quando Jesus está aqui, gente, ele é a manifestação do reino de Deus na terra. Onde Jesus passa, ele está manifestando o poder do reino de Deus. Agora Jesus foi para o céu. Quem é que ficou com a incumbência de revelar o reino de Deus? Nós, a igreja. E aí, quando eu entendi, quando eu comparei como era quando Jesus andava fisicamente e como é agora com a igreja moderna, porque a igreja já agiu como ele no início, me deu uma indignação. E eu lembro que eu fiquei pregando, mas através de mim ainda não acontecia. Era uma voz, né? Uma voz profética naquele tempo. Que a gente tinha que se indignar em ter uma igreja aberta uma do lado da outra e não ter mudança no bairro. Que a gente tinha que se indignar dos enfermos entrar na igreja e sair do mesmo jeito. Que estava na hora da igreja se indignar. Em a igreja não revelar para o mundo o poder que ela carrega. Que o fato do mundo estar desrespeitando tanto a igreja porque hoje ela só é mais um prédio, né? Como se fosse uma escola, mais uma instituição, um encontro, um clubinho social. Gente, eu venho pregando isso há cerca de 4 anos. Você tem noção? Há cerca de 4 anos eu venho indignada, mas eu não fazia ideia do que Deus ia fazer. Eu venho indignada há cerca de 4 anos. É uma coisa que não é, que nasceu em mim lá atrás. Quero que você entenda isso. Eu aceitei Jesus criança, eu comecei a pregar com 12 anos, ministério só de pregação eu tenho 26 anos e eu não estou falando que há 26 anos eu carrego essa indignação. Você está entendendo que ela pode nascer em você exatamente porque é para revelar algo que aos olhos do Pai não está coerente, algo que o Pai quer mudar. Porque mudanças acontecem, começam através de uma pessoa. É como eu sempre digo, para o avivamento, não precisa do avivamento ser a nível mundial. No início não vai ser aquela coisa de derramar geral. Começa por uma fagulha. Essa fagulha que vai espalhar. E olha que interessante, eu venho há 4 anos
falando da indignação, da gente ter uma igreja do lado da outra e a sociedade não mudar em nada, a sociedade não ver Deus na igreja, não respeitar porque não vê, não ter libertação, gente entra e sai do mesmo jeito, demônio não teme mais a igreja, gente, porque que indignação que me dá é diabo entrar no culto e conseguir assistir um culto normalmente, porque o culto não lhe fere em nada e ninguém nota que ele entrou ali, porque para alguém notar que ele entrou ali tem que ter alguém com visão espiritual, com os sentidos espirituais aguçados, para identificar que ele está ali. Vocês estão entendendo? E aí, olha que interessante, eu venho carregando essa indignação, mas eu não tinha um plano, um projeto para fazer algo que mudasse. Afinal, eu me acho muito pequena para mudar a história da igreja, né? De influenciar a tal ponto. Não tinha essa visão, não é uma coisa que estava clara em mim. Eu quero que você entenda isso. Eu tinha uma indignação, gente, mas como assim, gente? Que o diabo fica sambando na cara do crente, o crente não faz nada. Como assim, gente? Tantos anos crente e não muda nada. Como assim, gente? A pessoa tá na igreja fazendo tudo e essa doença que não sai. Como assim? Como assim? Tá. Era já indignação, eu não tinha noção. Quero que você entenda que eu estou compartilhando com você algo novo, tá bom? Que eu tenho vivido agora e que eu não tinha uma noção, mas a indignação vai apontar uma situação que Deus quer que muda. Primeiro nasce a minha indignação. Primeiro eu venho falando, despertando a igreja sobre a gente sair desse lugar de conformismo, onde eu sou um crente que vou em culto, sai culto como se fosse bater cartão lá e nada muda. Que a gente precisa mudar, mas eu também não sei como, mas eu estou falando que ele está mandando eu falar, ok? Começa por aí. Aí, olha o que acontece. A indignação vai fazer, de certa forma, eu querer conhecer mais do poder de Deus. Vai querer fazer eu saber quem Ele é, como que funciona. Então começa a mudança a partir de quem? Da igreja? Não, a partir de mim. Você está entendendo? No meio da sede por conhecer mais dele, no meio da indignação pelo jeito que a igreja está, mas eu não tinha nenhum projeto para fazer algo que influenciasse a igreja. É uma indignação só. Gente, mas como assim, gente? O crente pode aceitar isso? Nesse mesmo período, é quando Deus vai falar no meio do ano passado: eu estou te levantando para quebrar o sistema. Eu morro de medo dessa profecia toda vez que eu lembro dela. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo, gente? Eu não carregava essa promessa. Eu não carregava essa promessa. Acontece uma indignação. Por causa dessa indignação, então eu quero conhecer mais de Deus. Então ele vem falando: eu vou te levantar, vou te levar para vários lugares, mas eu quero deixar uma coisa clara que eu estou falando, que eu vou fazer com você. Vou te usar para quebrar o sistema. E já alerta logo, né? Se é para quebrar o sistema, vai vir muita perseguição. Você vai ser muito perseguida. Aí, pós essa promessa, que não é muito gostosa de ouvir, né? Porque, Pai amado, cadê a parte boa da promessa? Né? Pós isso é que ele vai começar, gente, a operar através da minha vida coisas que eu nunca imaginei que ele operaria. Então vocês estão entendendo que só começa através da indignação? O que é que tem te indignado? O que é? O que tem te deixado indignada? O que é que você olha assim, gente, mas não tem como ser assim? Coisas que sempre me deixou indignada. O conformismo com doenças. Como assim não tem cura? Como assim, gente? Era uma coisa que, como assim? O médico falou que você tem que aprender a conviver com isso. Eu não tinha noção do que Deus ia fazer, mas eu estava indignada. Então, olha que interessante. Por causa da minha indignação, nós já temos algumas fagulhas a mais acesa. Postei para vocês já aqui 2 vezes. Pessoas querendo conhecer mais de Deus,
pessoas querendo ser batizadas com o Espírito Santo. Gente, tem pessoas na igreja servindo a Deus há mais de 10 anos sem ser batizado com o Espírito Santo. E eu não estou falando de alguém que está numa igreja que não pregue isso, porque quem é de uma doutrina tradicional é super entendível. Super entendível. Acho que caiu só para você. Caiu para mais alguém, gente? Aqui aparentemente está tudo bem. Internet aí, caiu para mais alguém a live? Me falem. Tudo bem? Falem pra mim. Ah, foi a sua. Obrigada. Tá tudo bem agora, né? Vocês perderam alguma coisa? Onde eu parei? Que aí não tem como eu... Ah, tudo bem. Então foi só da amada ali. Então, se você é de uma igreja que a igreja é tradicional, tudo bem você ter 50 anos de crente e não ser batizado, porque isso não foi estimulado em você. Mas eu tô falando de gente em igrejas, né, que não é contra, com igrejas que é liberado o batismo com o Espírito Santo, e a pessoa tá ali há anos e não é batizada. E por muitos anos isso foi para mim algo que parecia assim, demorado. Ah, você tem que pagar um preço, né, de oração, de jejum por muitos anos para receber o batismo com o Espírito Santo. Quando eu entendi que não era assim, gente, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Você tem noção, a gente teve um culto com mais de 70 pessoas batizadas em um culto só. Em um culto só. Nós vamos ministrar numa igreja onde, por 2 mensagens antes, é que o poder não era mais para os nossos dias. E todo mundo foi batizado. Quando eu entendi, quando eu me indignei. Como assim? Que não é o nosso dia mais? Pera aí. Entendeu? Quando eu me indignei. Então, mudanças acontecerá não é só na sua vida, na sua família. Coisas na sociedade pode mudar porque você se indignou. Vocês sabiam? Ó, nos Estados Unidos, eu não tenho aqui o ano, mas era natural os descendentes africanos ter que sentar no fundo do ônibus. Então, se um negro pegasse ônibus junto com branco, tivesse branco, ele tinha que sentar no fundo do ônibus, ok? Se ele tivesse no meio do ônibus, no início do ônibus, e chegasse um branco, o negro tinha que levantar. E isso foi cultural por anos. Até que, deixa eu ver se eu consigo falar o nome dela. Rosa Parks era uma mulher trabalhadora, estava cansada, vindo do trabalho, entrou no ônibus com quem não quer nada e sentou. E quando chegou um branco, ele parou para ela levantar. E ele ficou só fazendo a cara feia para ela. E ela estava cansada, olhou para trás, todos os lugares para os negros estavam cheios. Ela chegou primeiro e ela decidiu não mudar de lugar. Olha que interessante. Quando o ônibus encheu, ela se recusou a se levantar para um homem branco, para ele tomar seu assento. E isso foi um catalisador para uma mudança dramática e apropriada nos Estados Unidos. Porque uma pessoa, você tem noção do que é isso? Então, às vezes a mudança no nosso ciclo social depende de um de nós indignado. Vocês estão entendendo? Um de nós. Glória a Deus. O que te indigna, gente? O que te deixa indignado? Eu tô com uma nova indignação, mas é uma indignação assim que eu preciso muito de Deus, sabe? Eu tô percebendo, né, algo que eu vivi muito e eu sei quanto dói. Hoje tem se falado muito que antes a gente não tinha conhecimento científico, né? A igreja não tinha muito conhecimento científico do narcisismo. O narcisismo está parecendo hoje uma gripe. Aonde você vai, você encontra um. A igreja está lotada de narcisista.
E quando eu descobri, porque a ciência coloca que não tem cura, né? A psiquiatria, a psicologia, a psicanálise, todo o ramo de ciência nessa área mental e neural vai dizer que não tem cura. A solução com relacionamento narcisista é abandonar. Essa é a receita. Mas quando eu descobri que por trás do narcisismo tem espírito de loucura, que é uma casta de demônio mais difícil de sair, mais difícil. Eu tenho ficado indignada, gente. Eu tenho ficado indignada, já tem ardido em mim alguns temas para escrever, sabe? Eu tenho esperado o tempo certo de Deus. Mas eu percebi, olha o que eu percebi. Tem muita gente, graças a Deus, tem se levantado, muita gente para tratar as vítimas do narcisismo, porque só quem vive sabe como que destrói. Mas tem pouquíssima gente para ensinar a libertação de narcisista. Tá entendendo? Então é uma indignação nova, e eu sei que é uma indignação que é para mim entrar no ninho de Satanás, se eu for me meter lá, sabe? Mas é uma coisa que tem me deixado indignado, porque para mim eu fico indignado qualquer vez que fala que Deus não pode fazer. Toda vez. Eu sei que mata, Marisa. Eu sei. Que bom que você sobreviveu. Só que nem todo mundo quer separar. E existem níveis, né, gente? Existe o patológico e esse não tem jeito. Se você não separar, você se mata, você morre mesmo. Ou dependendo até ele pode te matar, né? Mas existe também aqueles que não são patológicos. Mas uma coisa que eu fiquei analisando, se uma mãe tivesse um filho narcisista, ela abandonaria esse filho? O que vocês acham? Uma mãe. Gostei. Márcia falou, agora me indignei por ser pobre. Ótimo. O que vocês acham? Uma mãe descobre que seu filho é narcisista. Você acha que ela ia abandonar? Foi quando eu comecei a parar, olhando nessa área, que eu pensei, cara, se uma mãe não ia abandonar, por que a gente abandona? Vocês estão entendendo? Então é uma indignação muito nova para mim poder falar para vocês. Não posso falar muita coisa ainda, né? Algo que Deus tem trabalhado, tem ardido, tenho percebido uma inclinação para isso, mas eu sei que é entrar numa guerra muito grande, né? Muito gigantesca, porque a caça de demônios chamada espírito de loucura, ela é enorme e ela, meu Deus, entendeu? Então eu patológico ou não, Deus não cura? Ou isso é o que a ciência diz? É o que a ciência diz. Eu estou batalhando para testemunhar com os meus olhos a cura que Deus pode fazer. Entendeu? É isso que eu estou batalhando, para testemunhar com os meus olhos que Deus pode fazer. Por isso que não é chegado o meu tempo ainda, né? De falar tão abertamente. Mas eu tenho a capa de um livro, gente, que um dia brotou no meio da igreja, assim, com esse tema específico, e eu via que esse livro vai virar um best-seller. E eu falei, Jesus, eu tenho aqui a fonte, mas não é chegada a minha hora ainda, né? Não é chegada a minha hora. Mas olha que interessante, eu vi um texto esses dias que me deixou meio assim, né? Eu não lembro se é 1 Timóteo, aquele texto que vai falar os homens amantes de si mesmo, né? Mais amantes de si mesmo. Vocês lembram desse texto? Eu não vou lembrar o capítulo agora. E hoje eu não liguei o PC. Esse texto manda afastar. Esse texto, ele é o que se encontra dentro do narcisismo, né? E esse texto termina, destes afasta-o. Então essa é a base até bíblica para afastamento. Só que, claro, no sentido patológico, eu também sou a primeira a falar, gente, afasta, senão você não fica viva, né? Você não vive, você morre mesmo. Então, é o escapa-te por ti mesmo. Mas eu percebi algumas situações, até porque lidando com muita gente, que existem níveis
níveis. Hoje, inclusive, eu tenho uma reunião com uma especialista na área, né? Porque eu preciso, né, conhecer mais sobre o assunto. Paguei para isso, né? Então hoje eu vou estar com alguém que domina o assunto. Estou até ansiosa para esse encontro. E existem níveis. E eu acho que não é todo nível que é de abandono. Entende? Então não dá pra gente falar num todo, né? Continua luta, porque depende ali do nível, né? Então, um exemplo, um patológico que bate, você tem que separar, não tem jeito. Um patológico que te trai, te humilha, coloca amante dentro de casa, você tem que separar, não tem jeito. Ele tem muito prazer na tortura, né? Ele tem prazer ali em oprimir a vítima, não tem jeito mesmo, gente. Mas é a libertação mais difícil que existe. É a mais difícil. Por quê? Porque toda libertação se inicia de um querer. Por que a ciência diz que não tem cura? Porque a pessoa que tem... É um transtorno, tá, gente? Porque a pessoa que tem esse transtorno, ela não procura ajuda, porque ela se acha perfeita. O mundo é que tem problema. Ela não tem problema. Entendeu? Então, por isso que é mais difícil. Por isso que a ciência vai dizer que não tem cura. Mas então, por isso tem nascido em minha nova indignação. Porque lembra, toda vez que o médico diz que não tem cura, eu fico o quê? Indignada. Toda vez. Não tem cura, o quê? Como assim, gente? Porque pra mim, quando a Bíblia diz que Deus é Deus do impossível, que Ele não conhece o impossível, pra mim é em tudo. Isso aí. Obrigada. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Depois vocês leem. Então, esse texto é o que se encontra, o que se encaixa nesse transtorno de personalidade. O final dele, a orientação é afastar mesmo. Mas eu percebi que tem situações que não dá. Tem gente que quer lutar, tá? Existe o time que quer separar e a Bíblia tá te dando respaldo. Mas existe quem quer lutar. E aí? Como que a gente cuida de quem quer lutar? Como que a gente dá arma para quem quer lutar? Você tá entendendo por que eu tô indignada? Porque gente para apoiar no abandono, eu sei que tem uma equipe de apoio muito grande. Você vai encontrar psicólogo, você vai encontrar psiquiatra, você vai encontrar psicanalista, você vai encontrar uma rede de apoio para o abandono. E se alguém quiser se dispor a curar? Porque o que eu parei para pensar? Gente, existem filhos, porque existem todas as categorias, e uma mãe não ia abandonar o filho. Então, se for uma mãe querendo lutar ali pelo filho, e aí? Ela não precisa aprender como? Então, entende? Ok? Olha, todo transtorno, ele tem sim uma raiz. Aqui não dá pra falar muito claro, tá bom, gente? Senão a gente vira uma polêmica. Mas sim, tem uma raiz espiritual por trás. Tá bom? Só que toda libertação que tem a ver com mente, que tem a ver com problemas psiquiátricos, são as mais difíceis de fazer. Levam mais tempo. Cerca de 2 anos para você conseguir uma libertação de alguém com problema nessa área, tá bom? Então ela é a mais difícil de acontecer a libertação. Ok? Bora lá então? Então essa é uma nova indignação, uma indignação que eu tô partilhando com vocês. Porque eu acho que talvez o que deixa me indignada, acho que o resumo é isso aqui, ó. Falou que é impossível, você vai ficar indignada. Talvez é isso, né? O quê? Não tem cura? Você fica indignada. Deve ser essa a minha indignação. Toda vez que fala que é impossível, eu vou ficar indignada. Entendeu? Tem cura. Olha, a parte boa, Rania, é que você quer. Se você quer, tem cura. Tá bom? Tem sim. Nada é impossível para Deus. A parte difícil de fazer libertação em qualquer pessoa é a consciência dela, de entender que ela precisa. Se você reconhece que você tem, se você reconhece que você quer e que Deus pode, então tem sim, tem jeito sim, tá bom? Só que é um processo, né, de muita renúncia, entrega, disposição, porque não é só orar, não é, para essa libertação. Você tem que mudar padrões em muitas áreas, então por isso que leva um tempinho, mas tem sim. Ok? A indignação nasceu aqui por causa da minha mãe e de uma amiga. Isso, a indignação às vezes vai nascer porque a gente viveu com alguém, gente. Tá bom? Porque a gente viveu com alguém.
Então bora lá. O que você tolera não poderá mudar. Então se você tolera, exemplo, você tomou posse que na sua família todo mundo morre de infarto. Você já sabe. Já sei como todo mundo morre aqui, já sei como é que eu vou morrer. Infarto. Desde a época da minha tataravó, é infarto. E aí você descobre que você tem pressão alta, por exemplo. E você toma posse disso. Você tolera isso. Você vai ter uma mudança? Ah, não acredito. Olha quem entrou aqui. Cantora Gessimara. Que honra. Pai do Senhor, meu amor. Saudade. Então, aquilo que você tolera não muda a sua vida. Então imagina a situação, né? Você já tomou posse. Não, eu sei como todo mundo vai morrer na minha família, porque todo mundo morre de infarto. Aí começa a aparecer os sintomas ali, você vê e tal, e você, já sei, gente. Mesma idade que apareceu na minha tia, mesma idade que apareceu na minha mãe, vou começar a me preparar. Você vai morrer de quê, gente? Da mesma coisa. Ai, que delícia também. Entendeu? Então o que você tolera não te muda em nada. Agora, o que você recusa a aceitar, o que te torna louco bastante para tomar uma decisão radical, é o que vai trazer mudança. E é isso que aponta o seu propósito, o seu desígnio. Vocês estão entendendo? Porque a necessidade de indignação, enquanto você ficar conformada, que meu marido é assim mesmo, ponto, ele não vai mudar. Enquanto você ficar conformada, meu filho é um rebelde mesmo, não quer nada com Jesus, não vai mudar. Enquanto você ficar conformada, que a minha igreja é assim mesmo, né? Então a gente vai levando, não vai mudar. Precisa vir de uma indignação. O que é que te deixa indignado? Gente, aqui a palavra hoje está de conhecimento ativado, hein? Aqui, ó. A Márcia dizendo, eu me indignei com essa doença e não aceitei. Na família do meu pai, todos morreram de infarto. Gente do céu. Vocês ficam ligados que tá tendo aqui, ó, revelação, sem você saber, né? Sem eu falar que Deus está revelando, e é Ele, tá bom? Tá muito assertivo hoje, meu Deus. Então, toda mudança, gente, ela vai vir de uma indignação. Deus quer levantar pessoas indignadas. Vocês estão entendendo? Nós estamos aqui porque Martinho Lutero ficou indignado com a doutrina católica. Ele olhou a forma, ele leu a Bíblia, ele percebeu que não era daquele jeito. Cara, uma pessoa se indignou. Uma. Você tem noção do que é isso? Uma pessoa. Deus não precisa de muita gente, Ele precisa de um indignado. Que você... Ai, gente, meu pescoço aqueceu. Que você seja essa pessoa indignada para trazer mudança. A Rani está falando aqui da bipolaridade. Seja, Rani, a indignada em aceitar esse caso. E que Deus levante você não apenas para a sua cura, mas que quando você estiver curada, você seja essa voz que vai falar. Deus, Ele cura sim, Deus faz sim, vem cá, eu vou te ensinar, eu vou orar por você. Seja indignado. Porque enquanto a gente for essa manada de crente conformado, nada vai acontecer. Nada. Eu me indignei com os cultos sendo a mesma coisa. Eu me indignei com o modelo de culto. Eu me indignei com a igreja parecendo que a gente vai ali para prestar conta, bater cartão. Eu me indignei, gente, que houve uma fase na igreja que se a gente não mandasse mensagem para a pessoa implorando para ela ir para a igreja, ela não ia. E pesava no ombro. Como assim, Jesus? Sabe que precisa. Sabe que às vezes era o único tocador da igreja, não ia para a igreja. E aí a gente se sentia abandonado, né? Com raiva da pessoa. A gente quase pagava. Se tivesse dinheiro, eu acho que houve um tempo que a gente pagaria. Pelo amor de Deus, eu vou te dar um salário para você não faltar culto. Porque a pessoa ia para a igreja se arrastando. Meu Deus, mais um culto. Só que eu estava nessa fase. Eu estava nessa fase. Porque entrava culto, saía culto, a gente não via nada acontecer. Quando eu me indignei, quando eu me posicionei, quando a igreja entendeu, começou a ver o poder de Deus, quando a igreja viu o efeito da palavra, porque eu prejudiquei a vida de todos os pregadores da minha igreja, não só deles, os que vêm de fora também.
Porque a igreja era a igreja que comia qualquer coisa. Ai, que lindo, ele falou uma bobeira, que legal. Falou tão bonita essa bobeira, né? Falou com tanta segurança, acho que é verdade. Mas quando eu me indignei e fui então, não tinha como eu mudar todo mundo. Mudei a mim, eles começaram a ver nas minhas oportunidades, eu preguei o que era certo. Eu preguei a palavra, eu ensinei sobre o poder. O que aconteceu? A igreja viveu essa mudança. Vocês estão entendendo? Então hoje a nossa igreja está numa fase que a grande maioria, claro, sempre existe um ou dois, né, que se perde, que fica desanimado no caminho, mas a grande maioria dos crentes da minha igreja, eles ficam ansiosos pelo próximo culto. Gente, não tem nada hoje não, a gente podia inventar alguma coisa. Tem agenda hoje pra gente ir com vocês? E era um pessoal que faltava culto atrás de culto, que você quase pagava pra pessoa ir pra igreja. Mas depois que eles provaram, que alguém ficou indignado, e eles provaram, através dessa indignação, um pouco mais do que Deus faz, entenderam o que é o poder de Deus, um pouquinho mais, que a gente ainda está no início, tem muita coisa para a gente aprender. O que acontece? Hoje a gente não precisa implorar. Gente, nós tivemos 2 cultos de muita chuva, mas estou falando de chuva que parecia que a largura dos pingos, gente, era assim, a largura dessa tampinha. Pingo de doer na carne. A igreja estava cheia. A gente foi preparado. E hoje os 10 crentes, olha lá, né? Porque até quem tem carro vai ser difícil chegar, porque tem uns pontos de alagamento. A igreja estava cheia. Eu fiquei, gente, o que aconteceu com esse povo? Vocês estão entendendo? Nós já tivemos culto, gente, que acabou 11 horas da noite. Tem os que vai reclamar? Claro que tem. Foi o dia que Deus batizou as 70 pessoas. Mas quem queria, deu a hora, nós baixamos a porta, gente. Quem é visitante, quiser ir, vai na paz, mas não tem como encerrar aqui hoje não. Temos que seguir, porque tinha uma fila enorme. Como é que a gente ia falar? Ei, fica para outro dia. Não tinha como. O culto acabou 11 horas e o pessoal, ai, não acredito que acabou, eu quero mais, eu quero mais. Mas foi uma pessoa indignada com o culto do mesmo jeito. Com essa questão da gente ir para a igreja como se fosse para a empresa. Por obrigação. Ai, mais uma segunda-feira, meu Deus do céu. Vocês estão entendendo? A Ângela falando que queria estar aqui nesse dia. Foi lindo, Ângela, mas a gente crê que o Noé e Filha vai ser melhor ainda. Tá bom? A gente tá com muita fome, muita sede, muita fé, que vai ser extraordinário. Amém? Então, ouça, analise do que é que você tem ficado indignado. Agora entenda, se a sua indignação é só para você ficar enchendo a paciência de todo mundo, pastor, a igreja está toda errada, hein? Pastor, você tá vendo? Isso não é indignação não, isso é imaturidade. Maduros indignados vão dar soluções para mudança. Tá bom? Pessoas maduras que ficaram indignadas, elas trarão a estratégia para mudança. Ok? Então, se você... eu tô indignado com a igreja desse jeito, eu vou lá falar com o pastor. Pastor, tem que mudar não sei o quê, hein? Pastor, tá ruim, hein? Aí você só traz carga pro seu pastor. Isso é imaturidade. Maduros... Quando se torna indignado, ele não vai ficar cobrando do outro. Ele vai ser essa mudança. Quando eu entendi isso, tudo mudou. Porque por anos eu fiquei cobrando. Por anos eu cobrei de quem não tinha. Por anos eu quis forçar quem não lia ser alguém que lia. Por anos. Quando eu entendi que era a partir de mim e eu comecei a fazer, eu não precisei forçar mais ninguém. Eu não precisei. Meu filho tem 18 anos. Fez recentemente. Eu nunca quis obrigá-lo a orar. Ele acabou a escola agora. Por causa de um projeto, ele ainda não está trabalhando fora. E ele me vê orando todo dia. Meu horário, que é esse período maior, né? De oração, é meio-dia. Procura meu filho meio-dia, gente. Eu nunca pedi pra ele ir. Eu nunca falei com ele, você tem que orar, hein? Como assim?
Chegou agora aí na hora da fase adulta da vida, tem que saber que o seu futuro, você tem que orar. Mas ele me vê orando. Você tá entendendo? O meu celular desperta. Olha que interessante. Quando o celular do meu esposo desperta, que ele tá caminhando, aí foi engraçado, esse dia a gente estava na mesa, o Aleph tem 4 anos, ele disse bem assim, e relógio de mamãe despertou, tá na hora de orar. Aí o Renato achou engraçado, falou, o que, meu filho? Quando o relógio de mamãe desperta, tá na hora de orar. O seu é para caminhar, o de mamãe é para orar. Olha como é que eles têm percepção. Vocês estão entendendo? Então, se você é o crente que só fica apontando o defeito da sua igreja para o seu pastor, você não está cooperando. Seu pastor tem uma carga enorme. O que você pode fazer, gente? Você pode apresentar soluções. Quando você vê uma situação, você não é líder, na sua igreja tem uma situação que se repete e tal, você acha que tem que melhorar aquilo, você tem que chegar para o seu pastor não apontando o problema. Pastor, eu tive uma ideia para uma solução de algo que tem acontecido. Eu queria mostrar para o Senhor esse projeto de mudança. Quando você traz para o pastor esse projeto de melhora, aí você ajuda ele. Agora, você só apontar para o seu pastor que a igreja está com defeito, que tem isso, que tem aquilo, você é imaturo. Você é só alguém que reclama. Se você é maduro, a sua indignação tem que vir acompanhada de soluções. Se é algo que não dá para você mudar, então muda em você. A partir de você, tá bom? Então você precisa ficar indignado com o presente para mudar o futuro. Eu quero um futuro diferente, eu quero uma vida nova. Se você não ficar indignado, gente, as cantoras apareceram tudo hoje. Agora tá a cantora Damares. Vamos fazer um culto aqui. Cantora Damares, seja bem-vinda. Prazer te ter aqui, meu amor. Esses dias apareceu um monte de pastora, outro dia apareceu um monte de pregadora, hoje foi dia das cantoras. Seja bem-vinda, uma honra ter você aqui. Glória a Deus. Então, se você não ficar indignado com o seu presente, você não tem como mudar o seu futuro. Como assim? Lembra do exemplo que eu dei do infarto? Há uma sentença de infarto na família. Se você não ficar indignado hoje, o seu presente é hoje. Você vai ter que mudar o seu futuro a partir de hoje. Entendeu? Você fica indignado hoje, você vai mudar o hoje para que você tenha um futuro diferente. Porque se você tolera o hoje, o seu futuro será igual ao hoje, gente. Será igual. Como que você vai viver o extraordinário se você só anda no ordinário? Seria um culto forte, Jéssica falou. Seria, né? Fazer aquela live compartilhada, aquele monte de quadradinho, um canta, tu canta. Vai ser forte. Ok? Então, gente, ouça, dá uma analisada do que tem te deixado indignado. Observe agora, eu quero que vocês observem, para você entender sobre a indignação no ministério, né? Para você começar, que eu dei exemplo para vocês aqui na saúde, né? No peso, dei o exemplo aqui no infarto, né? Então deixa eu dar um exemplo agora no ministério para que vocês consigam perceber aqui o propósito através da indignação. Observem ministros que ensinam sobre prosperidade. Eles ficaram indignados com a pobreza, com a escassez. Ver famílias machucadas, destruídas e devastadas por causa da miséria deixa-o profundamente triste. Suas mensagens são cheias de vigor que soam quase que bravas contra a escassez. Você entendeu? Então ele tem uma indignação com a pobreza e aí a mensagem dele é carregada disso, para trazer luz a essas pessoas que têm uma vida de sofrimento na miséria. Ok? Então você já ouviu pregadores, e aqui eu tô lendo parte do livro, tá? Você já ouviu pregadores com unção para libertação? Eles se tornam autoritários contra espíritos demoníacos, principalmente os que se apostam de membros da família. Gente, quando você vê uma pessoa voltada para a libertação, ela tem raiva do cão, mas é muita raiva. Tá entendendo? É um absurdo, sim. Mas vai muito do avivamento não ter acontecido. Entendeu?
O avivamento não ter acontecido na vida do crente, o crente é assim, ele é carregado, né? Ele precisa de babá. Ouça os evangelistas. Eles conseguem compreender, você consegue compreender a compaixão deles. Eles são movidos por compaixão e pelo desejo de ver os que ainda não são salvos em Cristo. Então, a paixão da vida dele no ministério é a salvação de almas. Eles ficam indignados com as pessoas indo para o inferno. Vocês estão conseguindo entender agora dentro do ministério a indignação? Estão conseguindo? Então, um libertador, ele é alguém indignado com demônios fazendo a festa na vida de alguém e as pessoas não percebendo. Então, ele tem uma indignação, uma raiva do cão atrasando a vida das pessoas, enfermando as pessoas. Ele vai se tornar um libertador. Agora, olha que interessante esse ponto, gente. A indignação revela uma unção. Vai ser a nossa frase hoje. A indignação revela uma unção. Ai, meu Deus, acabei de falar para vocês a minha indignação nova, né? Misericórdia, Pai. Eu quero evitar lutas, Senhor. A indignação revela uma unção. Isaías 10, 27. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Então, é a unção o que remove o fardo. Aleluia! A unção é que remove o fardo. É o poder de Deus que destrói as barreiras em sua vida. Então fique atento a qualquer coisa que o deixe indignado. Algo dentro de você cresce intensamente contra isso. Quem está ouvindo um chamado novo aqui, hein? Que eu estou até com medo já, depois de ter revelado para vocês minha nova indignação. Me guarda, Jesus. Me guarda. Aleluia. Isso cresce dentro de você. Por quê? Porque sua indignação o qualifica para ser inimigo desse problema. Ai, Jesus, também gostei dessa frase. Sua indignação, oh aleluia, sua indignação o qualifica para ser inimigo desse problema. Vocês entenderam do que eu falei aqui para vocês agora? Do que eu estou me tornando inimiga? Deu ruim pra mim, gente. Minha casa caiu agora. Quem poderá me defender? Vocês estão entendendo? Então, a indignação, ela vai revelar uma unção. Jesus que honra agora, a pastora Elisângela Sobrosa. Eu acabo a live agora, pastora. Por quê? Chegou assim uma mestra e eu não tenho como continuar falando. Que honra ter você aqui, minha linda. Saudade, eu amo sua vida. Então, bora lá. Vou repetir que a Ângela pediu para repetir. A indignação que está dentro de você o qualifica para ser inimigo desse problema. Por isso que ela vai revelar a unção. Por isso que ela traz a mudança. Então a indignação que nasce dentro de você acerca de algo está qualificando para se tornar inimigo disso. Então, exemplo, quando eu me indignei com a apatia da igreja, eu me lembro que quando aquele versículo, o evangelho é poder de Deus, porque o evangelho é poder de Deus, eu falava, meu Deus, esse poder é além, esse poder é transformador, esse poder não pode ser só para fazer eu vir para a igreja bater cartão, sabe, vir para a igreja arrastado. Então, olha para você ver, quando me vem a indignação, eu não tenho ciência de onde Deus vai usar, o que Ele vai fazer, mas ela estava me qualificando para ser inimigo daquele problema. Qual o problema, gente? Nesse caso, essa apatia espiritual, essa frieza, esse mecanismo, né, de servir no mecânico, sem aprofundamento, sem intimidade. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Então, a indignação o qualifica para ser inimigo desse problema, daquele problema que você está indignado. Ô, glória! Eu tenho certeza que vocês estão recebendo muitas direções aqui hoje. Então, Deus está preparando você, quando te dá essa indignação, para resolver esses problemas.
é muito raro, existem sim, mas é muito raro essa indignação ser de problemas que você não viveu. Então, uma luz que você pode entender é que vai ser áreas que você viveu. Entendeu? Mas, por exemplo, a minha indignação com a questão de Deus não poder curar hoje não é algo que eu vivi. Eu nunca tive uma doença, graças a Deus, grave que o médico me desse uma sentença que não teria cura. Então, esse não é algo que eu vivi. Mas a maioria das indignações está dentro de algo que você viveu. Você, gente, dá para resolver. Não creio que Deus pode fazer o impossível. Então, você pode ter uma indignação que é genuína de um problema que você teve. Mas ela está muito relacionada a problemas na sociedade. Porque você já entendeu que o seu propósito, que o propósito tem a ver com solucionar problemas. E esses problemas não é necessariamente o seu. O seu aponta. Mas é você olhar para a sociedade e ver os problemas da sociedade. E um deles é o que vai te deixar indignado a resolver. Você não consegue resolver todos. Tá bom? Você não seria bom em nada se você fosse usado para falar, resolver todos os problemas. Mas quando você se indigna contra um assunto, você se especializa naquilo, você vai virar a referência naquele assunto. Ou na solução daquele problema. Ok? Então, a indignação, ela é enérgica e ela é poderosa. Ela atua diretamente contra o inferno. Ela pode dominar uma situação. Então, quando desfocada, quando a indignação é desfocada, ela pode destruir e minar. Quando direcionada apropriadamente, ela gera mudanças maravilhosas. A indignação requer simplesmente foco. Desenvolva isso. E nós já tivemos aqui uma aula inteira sobre foco. Ok? Uma aula inteira sobre foco. Então você precisa direcionar a sua indignação para o local certo. Porque para o lugar errado ela pode destruir sua vida. Ok? Então pessoas indignadas, inconformadas com a injustiça podem trazer mudanças dramaticamente em sua geração. Então, quando você fica indignado com uma situação, você traz mudança. O que é que te deixa indignado? Aí você tem que analisar o seguinte. Eu revelei para vocês hoje aqui 2 indignações minhas, né? Uma que eu já vejo Deus apontando, né? O que Ele está fazendo, o que Ele vai fazer. Outra nova, ok? E eu já passei por outras indignações. Então eu percebo que você pode ficar indignado por mais de um assunto, por mais de uma área. O que te deixa indignado? Essa é a pergunta que eu quero que você fique hoje pensando o dia todo. O que me deixa indignado, Senhor? O que é que me deixa indignado? Por quê, gente? O que te deixa indignado aponta para o seu propósito, para aquilo que você está designado a resolver, a solucionar. Amém? E falando de indignação, acontece então dia 2 de março no nosso Oi Filha. E quem leu o primeiro post que eu postei aqui, ele veio, né? Tudo que Deus tem feito na minha vida e o motivo desse evento é por causa de uma indignação. Eu fiquei indignada quando eu ouvi que Jesus não cura mais hoje. Eu fiquei indignada quando eu ouvi que o poder não é mais para os nossos dias, que acabou, que cessou. Que Ele não cura nada, nem dor de cabeça. Como assim? Eu fiquei indignada com pessoas com todos os sintomas de opressão, de possessão, e líderes dizendo que demônios não interferem na vida do ser humano mais hoje. Tipo, o demônio pra lá, na vida dele, né, no inferno dele, lá pra cá, não tem. O mundo espiritual não interfere. E por causa dessa indignação, vem aí o Oi Filha, dia 2 de março, tá bom? Um lugar para você ser treinado. Gente, vai ser extraordinário o que Deus vai fazer. Vai ser extraordinário. Extraordinário. Que Deus te use nessa terra. Eu tô vendo vocês colocando aqui algumas indignações. Isso, indignação é uma força que nos impulsiona a mudar o cenário e trazer soluções. É isso.
Então que você reflita o que é que tem te deixado indignado. E não se acomode a isso, mas que você seja a pessoa que vai ser levantada para mudar isso. Entenderam? Eu chego a tremer de indignação quando ouço isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Que o Senhor venha usar vocês na terra, gente. Poderosamente. Nós vamos orar para encerrar. Vamos tirar nossa selfie. Gente, eu venho fazer live aqui com vocês. Aí meu rosto tá tão mais fino. Quando eu vou gravar a aula, gente, tô com carão. Eu fico, gente, não é a mesma pessoa de lá. Mas é a câmera virada, né? Não gosto dela virada. Acostumada a me ver aqui com vocês. Aí quando eu vou ver na câmera, não tenho me aceitado. Bora então orar pra gente terminar. Tô feliz aqui que vocês encontraram. Tô lendo aqui vocês, tá? Que vocês encontraram vários pontos de indignação. Isso é bom. A Vandeléia tá pedindo oração, que a família dela está em luto por um primo. Vamos orar para que o Senhor traga consolo. Deus trará. Libiane, eu tô doida pra ver o dia que... Você já se decidiu, Libiane? Me conta aqui agora ao vivo. Porque pelo que eu saiba, pelo que eu soube, que na verdade eu não sei, você não serve ainda, né? Me conta. Gente, as anotações aqui vai para outra página. Muita chave, glória a Deus. E aí, Libiane, me fala, você já se decidiu por Jesus, minha linda? Porque uma pessoa que está 27 dias na live aqui, eu não posso aceitar chegar até o fim sem você vir para Jesus inteiramente. Eu te quero. Tá bom? Agora é pessoal, eu te quero. Ah, eu pulei o comentário da Rani sendo curada. Pera lá, deixa eu voltar, gente. É porque aqui parece rapidinho, tá bom? Olhando a hora aqui. Ah, deixa eu ver. Ô, Glória, foi hoje, Rani? Tô recebendo aqui em live hoje. Cura. Eu estava com uma dor e Deus curou. Conta mais. Você estava com dor aonde? Estava doendo hoje? Glória a Deus. Glória a Jesus. Gente, vocês vão ver muito isso lá no Oi Filha. Muitas das curas não precisa da imposição de mão. O fato de você falar sobre ela, o fato da palavra ser diretiva para a cura começa a acontecer. Glória a Deus. Não, eu quero saber se você já aceitou Jesus, né? Se sou de Jesus, não. Não vem com esse papo pra mim não, tá bom? Aceitou, levantou a mãozinha, confessou Jesus e tá reunindo na igreja. Isso que eu quero saber, Libiane. Depois de 27 dias eu já posso pegar no seu pé, tá bom? Gente, a Rani... Vocês podem começar a dar glória a Deus aqui? Eu ia encerrar agora. A Rani estava com uma dor muito forte. Oh, meu Deus, obrigada, Jesus. A ti seja a honra e a glória. A Rani estava com uma dor muito forte na bexiga, não é isso? Enquanto a gente está ministrando na live, ela foi curada aqui agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. E no ouvido também. Passou nos dois lugares? A dor passou nos dois lugares? Conta aí pra gente. Dá um delayzinho aqui, tá, gente? Por isso que demora. Que bom, Libiane. Glória a Deus. Fico feliz. Muito feliz. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Estava doendo a ponto de você ter dificuldade de ouvir. Meu Deus, eu vou chorar aqui ao vivo. Oh, aleluia. Deus é bom, gente. Glória a Jesus. Agora vocês me falam, se a gente nem orou, se a gente só está falando do que Deus vai fazer, e se tem alguém sendo curado à distância, o que vocês acham que vai acontecer dia 2, gente? A nossa fé vai lá em cima, né? Glória a Deus. Sua dificuldade de ouvir era por causa da dor, né? Ou você já tinha dificuldade de ouvir? Me fala aí. Você estava com dificuldade de ouvir por causa da dor? Ou você tinha dificuldade de ouvir? Conta pra gente.
Aham. E agora você está ouvindo perfeitamente? Está melhor a sua audição? Meu Deus. Qual era o nível da sua dificuldade de ouvir? Conta pra gente. Qual era o nível de 1 a 10, qual era o nível da sua dificuldade de ouvir? E o quanto melhorou agora? Gente, vocês podem ficar em espírito de oração? Deus está fazendo coisas grandes aqui, meu Deus. Entendi. E como é que está agora? O que você sentiu? Descreva aí, porque você está aumentando a fé de muita gente aqui. Tenho certeza que a fé do povo foi lá na altura agora. Glória a Deus, Libiane. Rani, me conta, o que você sentiu agora, como você está agora? Gente, como vai ficar gravado e vocês não vão ler, né, que eu tô lendo ela aqui ao vivo, deixa eu traduzir para vocês. Ela estava com muita dor na bexiga, ela recebeu cura enquanto a gente está falando e ela tinha dificuldade de ouvir. Ela precisava fazer lavagem no ouvido semanais, fazia lavagem toda semana. Oh, glória a Deus. Pera lá, que eu tô com medo de fechar aqui sem querer, tentando ler vocês. Então ela só assistia a live com fone. Ela está baixando o volume porque ela ouvia no fone, no máximo porque ela não ouvia bem. E ela está baixando o volume porque está alto para ela. Oh, aleluia. Gente, vocês podem começar a dar glória a Deus, por favor, aí? Aleluia. Aleluia. A Deus seja a honra, a glória. Olha, ontem eu não estava ouvindo nada. Deixa eu ver se eu consigo chamar ela aqui. Tem coragem, Libiane, de falar ao vivo com a gente? Deixa eu perguntar se ela tem coragem, né? Tem coragem de falar ao vivo com a gente? Que é bom que fica registrado, porque a leitura na gravação não vai ficar registrada. Você tem coragem? Que eu vou te chamar aqui agora. Gente do céu. Deus é bom. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deixa eu tentar chamar ela. Dá um delayzinho aqui. Na verdade, eu não sei chamar, né? Acho que é aqui a parte, né? Entrar ao vivo. Deixa eu ver se ela vem. Pra nós. Gente, se ela entrar ao vivo, eu vou ter que tirar meu microfone, tá? Eu não ouço. Ela tá chorando. Mas não tá aparecendo pra mim ela aqui. Vocês estão conseguindo ver ela, gente? Eu tô ouvindo, mas não tô vendo. É a primeira vez que eu tô tentando dividir tela. Glória a Jesus. Fala, alguém tá vendo ela? Alguém tá ouvindo ela? É muito difícil. Libiane, eu não consigo te ver, mas tô te ouvindo. Conta pra nós como é que foi. Tô ouvindo, tô ouvindo. Eu só fazia live com fone. Eu só conseguia fazer a live com fone. Mas eu tô ouvindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu já fui no médico, o médico fala que é normal. Tem que fazer lavagem, mas é muito cansativo, não tem como. Meu pai também é assim.
tem que se indignar, é umas coisas que a gente tem que se indignar. Glória a Deus. E agora você está ouvindo perfeitamente. Sem fone, o fone tá aqui na minha mão, os dois fones. Para mim não aparece, gente. Alguém que tá vendo, faz print para mim ver isso. Levanta o fone aí para eles fazer o print. Eu tô te ouvindo, incrível, mas não tá aparecendo. A tela não dividiu para mim. Que Você luta. não Faz está print me pra mim ver. ouvindo? Eu tô te ouvindo, mas eu não te vejo. Não tá aparecendo, mas tô te ouvindo. Você não me vê? Por Não, quê? vendo não, mas o pessoal tá te vendo. O pessoal tá te vendo. Não sei o que deu aqui na tela, não. Eu tô com medo de mexer e fechar sem querer. Deve ter, eu acho que deve ter uma pessoa, eu não sei se a Franciele está aí, mas ela sabe da minha dificuldade de audição. Tem uns 10 anos que eu não frequento a mesma igreja que ela, mas eu não sei se ela sabia dessa dificuldade de audição. Glória a Deus. Ontem era 1h30 da manhã, eu fui dormir sem ouvir nada, Era nos dois ouvidos? sem ouvir nada. Glória a E Deus. ontem eu falei com Deus, eu falei, Deus, eu vou na igreja de novo, que eu vou toda semana. Na quinta-feira tem culto da família na igreja da minha mãe, e eu vou. Eu fui na primeira semana, o pastor orou, eu tinha feito a lavagem em um ouvido, e o outro, meu esposo fez a lavagem, a gente faz lavagem em casa já, minha filha de 16 anos, meu marido faz lavagem porque a gente não dá conta de ir no posto. Aí eu só estava ouvindo de um ouvido, mesmo com a lavagem. Aí eu fui, pastor orou, eu ouvi do outro. Na outra semana, eu voltei, pastor orou, eu vim embora ouvindo. Aí nessa semana, hoje eu vou de novo. Falei, Deus, eu já tô com vergonha de ficar pedindo pastor para orar. Que ouvido é esse? E eu estava lembrando daquela palavra sua que os espíritos de enfermidade, eles andam no corpo. E essa dor na minha bexiga é uma dor estranha. Se eu comer alguma coisa assim que tenha um pouquinho de sal, era isso que eu estava pensando. Falei, deve ser isso. Se eu comer um pouquinho de sal, eu incho toda e me dá dor na bexiga. Aí ontem, quando eu fui almoçar, o sal estava um pouquinho de sal, o feijão estava com um pouquinho de sal alterado. Aí eu fui, misturei com outro feijão para tirar o sal, mas eu já fiquei com medo. Aí hoje, quando eu acordei com aquela dor. E andava, minha barriga andava, já tem uns dias que eu observo. Eu falei assim, isso é demônio, isso é demônio. E eu vim para a live, uma dor na bexiga, o ouvido não ouvia, meu Deus, eu preciso, a minha live caiu, eu no banheiro, com fone no ouvido, tentando participar da live. Eu falei com Deus, falei, demônio, vai embora. Eu quero a minha cura, eu quero a minha cura. E eu clamando ao Senhor, eu não aceito isso, Deus, eu não aceito esses demônios. E minha barriga andava igual que eu estivesse grávida. Mas eu sou ligada, 12 anos, minha filha faz 12 anos, semana que vem eu não posso engravidar. Meu Jesus, tem misericórdia de mim, eu sei que eu não estou grávida, eu não aceito esse... E minha mãe operou de pedra na vesícula, eu falei, eu não estou com pedra na bexiga, eu não vou aceitar esse espírito de enfermidade na minha vida, que eles falam, né, quem teve alguma pedra na família, todo mundo vai ter, todo mundo tem que operar. Eu falei, eu não vou operar, eu não aceito. E comecei a orar hoje, comecei a orar, sentei aqui na cadeira, meu marido foi trabalhar, eu estava dentro do banheiro, com dor e com fome no ouvido, assistindo a live. Aí voltei aqui, sentei, tô com a cabeça baixada, ouvindo, e a dor passou.
Não tô com dor na bexiga e tô ouvindo sem fone. Glória a Deus. Ai, eu vou orar por você. Eu quero muito você no Oi Filha, porque pela bipolaridade eu quero orar ao vivo. Não quero orar agora, até porque eu não estou te vendo. Eu teria que estar te vendo para orar caso aconteça alguma coisa, eu conseguir guiar por aqui, tá bom? Mas eu quero orar por você só para selar. E eu quero glorificar a Deus e te agradecer pela coragem de contar aqui agora. Porque você levou a fé do povo aqui agora. Glória Que a Deus te abençoe. Deus. Isso aí é um sinal para você não desistir, porque Deus tem cura completa para sua vida. O Deus que curou o seu ouvido agora e que curou a sua bexiga agora, também vai curar suas Eu emoções. creio. Para mim não aparece. Quem está vendo Eu ela, levanta o fone, Rani, para o pessoal fazer um print creio. para mim, porque eu não estou te vendo. Eu quero orar por você. Coloca a mão na sua cabeça, eu não estou te vendo. Coloca a mão na sua cabeça, que eu vou estar orando aqui por você, tá bom? Pai, nós queremos te louvar, te agradecer pelo milagre. A ti, Senhor, seja a honra, a glória e o louvor. Obrigado, Espírito, por mostrar para nós aqui ao vivo agora que o poder é para os nossos dias. Eu te louvo e decreto agora a cura completa. Nunca mais o ouvido da Rani vai tocar. Nunca mais. Espírito de aflição, eu te dou uma ordem. Saia por completo no nome de Jesus. Saia por completo em nome de Jesus. Senhor, nós decretamos a cura por completo, Senhor. E nós te glorificamos. Nunca esqueceremos esse dia onde o Senhor curou aqui ao vivo, Senhor. Nós te louvamos, porque sim, teu poder é para os nossos dias. Queremos ver a Rani liberta por completo, curada por completo, no nome de Jesus. Oh, glória. Obrigado, Rani, pelo seu testemunho. Te espero dia 2, tá bom? Glória a Faço questão que você me procure lá. Fala, eu sou a moça que foi curada na live ao vivo. E Tá eu vou bom? Que eu levar o quero orar. meu pai também. Eu vou levar o meu pai. Meu pai não anda, é surdo e tem saúde mental. Meu Deus. E eu vou levar ele. E se Deus, minha mãe também, que ela tá operada, né? E ela vai também, já fez a inscrição, e se Deus quiser, eu vou levar a minha filha também, se Deus quiser. Nossa. E tô vendo outras pessoas da família também que têm saúde mental, porque eu não aceito. Tem mais de 10 pessoas na minha casa, já tem pessoas que faleceram na minha família e eu não aceito. E eu vou estar lá no dia 2, em nome de Jesus. Jesus te curou hoje para aumentar a sua fé. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Gente, Deus é bom. Obrigada, Rani. Obrigada. Como eu não consegui, a gente não conseguiu encerrar aqui, só você apertar no xizinho aí para a gente terminar a live. Muito obrigada. Gente, cadê o glória a Deus de vocês, gente? Eu vou enfiar o fone aqui de novo, pra vocês me ouvirem melhor, porque senão eu não ouvia ela. Eu quero chuva de glória a Deus. A gente tem que contar isso pro mundo. Vocês estão me ouvindo bem? Que eu enfiei o fone aqui, eu não sei se atrapalhou vocês. Eu tô Vocês têm noção, gente? Alguém tem noção? Que vontade de pular, mas eu tô sentada. Ai, meu Deus é Glória a Deus. bom. Deus é bom. Deus é bom. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Olha, ontem, vocês estão me ouvindo? Só para mim saber. Estou encerrando já. Vocês estão me ouvindo? Fala para mim se estão Eu me vou ouvindo. sair aqui, tá Porque como eu bom? tirei o microfone e coloquei de novo, aí eu não sei se deu algum problema. Como é que sai aqui? Falam para mim se vocês estão ouvindo bem. Glória. Dá um delayzinho, vocês estavam tudo no glória a Deus ainda. Ontem, estudando um pouco mais sobre cura e vendo na história da igreja das curas que aconteciam, enquanto falava. E alguns pregadores que viveram isso, a grande maioria não estava mais entre nós. Era enquanto eles falavam. E essa é a unção que eu tenho perseguido. Eu falei, Deus, eu quero uma unção de cura que não seja apenas no colocar a mão, Senhor, porque em multidões não dá tempo de colocar a mão. Eu quero uma unção de cura que enquanto eu esteja falando, a cura aconteça. Essa foi a minha oração ontem.
Eu tenho sempre pedido a Ele para Ele me usar nessa cura à distância, mas ontem foi que eu falei, Senhor, eu quero enquanto eu esteja falando. Gente, vocês têm noção, a gente estava só falando. E o tema hoje nem era sobre cura, o tema era sobre indignação. Quando eu estou falando para vocês o quanto eu fiquei indignada pela gente não ver mais o poder e essa pessoa sendo curada aqui ao vivo agora. Não, tem alguém com dúvida ainda que Deus vai fazer? Tem alguém com dúvida ainda, gente? Oh, aleluia! Glória a Deus! O que vocês viram aqui agora é só uma gotinha do que Deus vai fazer. É só uma gotinha, eu creio. Eu creio. E com um diferencial, você aprenderá para que Deus use você também. Porque unção não é monopólio. Unção não é para ser só de um, a unção é do Espírito Santo. E o meu desejo é que você também seja usada. Oh, aleluia, para quem está chegando agora, tivemos uma cura ao vivo aqui agora, gente. Fenomenal, meu Deus do céu. Acho que eu nem durmo hoje, gente. Eu tenho que gravar a aula daqui a pouco. Eu já vou chegar para gravar toda empolgada. Oh, glória a Deus. Deus é bom. Senhor, a honra e a glória é tua para sempre, para sempre. Então, gente, em nome de Jesus, faça as suas inscrições. Se Deus começou a curar ouvidos à distância, começou a curar dor à distância, pensa no que Deus vai fazer. Eu quero que você conta para todo mundo que você conhece o que Deus fez aqui hoje, porque você é testemunha. Você é testemunha, você estava aqui, você viu. Aleluia. Glória a Deus. Tá difícil terminar, mas vamos terminar. Vamos orar para a gente encerrar. Eu creio no extraordinário de Deus. Eu creio. Eu creio. Como é que termina agora, gente? Como é que desliga agora? Como que desliga agora, gente? Meu Deus do céu. Vou lá, hoje da equipe, eu acho que só tem duas aqui. Quando eu contar para a equipe lá, eles vão ficar na euforia, assim, surreal. Nós pedimos ao Senhor, Senhor, dai a nós alguns sinais antes do evento. Vocês viram o choro dela aqui, gente? Vocês viram o choro dela aqui. E eu não sei se vocês observaram que se trata de maldição hereditária, porque ela fala da dificuldade de ouvir que ela tinha. E o que ela disse? Eu vou levar meu pai também, que é surdo. Então, a enfermidade estava caminhando para o mesmo processo que o pai. Você viu que ela falou no início da bipolaridade e que ela tem várias pessoas na família com quadro de algum tipo de doença mental. Vocês estão entendendo como é sério? Porque tem gente que não crê. Vocês estão entendendo como é sério, gente? Aleluia. Então, hoje foi quebrado um ciclo na vida dela. Hoje foi quebrada a maldição na vida dela. Porque uma pessoa que não estava ouvindo, ao ponto de ter que fazer lavagens semanais, toda semana, e foi dormir ontem sem ouvir nada. E hoje aqui o ouvido foi destapado ao ponto de precisar baixar o volume. Gente, Deus é fiel e Deus é vivo e o poder para os nossos dias, sim. Tô orando para Deus mandar dinheiro, queria fazer um banner bem gigante. O poder é para os nossos dias, para estar lá no dia, para ser o nosso lema, porque essa é a minha bandeira. E hoje mais do que nunca. Oh, aleluia. Meu Deus. Ah, vocês não fizeram a selfie ainda. Eu tô sem conseguir pensar em outra coisa, só consigo glorificar a Deus. Só consigo glorificar Ele. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Bora lá então fazer a selfie, gente. Tiraram? Gente, vocês têm que postar hoje. Hoje vocês têm que convidar muita gente, gente. Hoje. Aleluia. Sim, ouvi ela falando, eu não consegui ver ela, mas eu ouvi ela falando que estava tirando o fone porque estava muito alto. Deus faz. É só a gotinha, gente. Vocês estão entendendo que Deus só precisa de alguém indignado, que você prepara o terreno que Ele faz? Vocês acham como é que eu saio daqui agora? Mais abusada. Tá entendendo?
mais indignada. E eu quero que você saia daqui também desse jeito, indignado. Colocando a mão sobre os enfermos e orando, porque não é no seu nome, é no nome de Jesus. Aleluia. Obrigada, amigo, por ter gravado para me ver, porque aqui não apareceu para mim, não sei porquê, mas foi a primeira vez que eu fui dividir tela, né? Talvez eu fiz alguma coisa errada aqui, não prestei atenção. Jesus, me ajuda a terminar. Vamos orar, gente. Senhor, obrigada. Eu não consigo orar por outra coisa a não ser agradecer. Muito obrigada, Senhor Jesus, por revelar o seu poder aqui hoje ao vivo, Senhor. Nós fomos presenteados essa manhã. A gente não esperava. Nós íamos falar da tua palavra, mas sem nenhuma pretensão nesse sentido. Obrigada. Obrigada por nos mostrar ao vivo que o seu poder continua sobre a terra, que o poder é para os nossos dias, que a unção continua fluindo hoje. A ti seja a honra, a glória para sempre. Oh, aleluia. Gente, eu tenho que encerrar. Meu Deus, nada. É igual aquele escuta, a gente não quer acabar. Deixa eu orar pela moça que pediu. Vou orar pela família, né? Que tá enlutada. Eu acho que era a Vanderleia, se eu não me engano. Senhor, traga consolo para essa família que passou pelo luto. Que o teu Espírito venha consolar. Não há nenhuma palavra que nós possamos falar agora que tenha o poder de curar a dor da perca. Só o teu Espírito tem este poder. E nós oramos para que tanto ela quanto a sua família sejam abraçadas nesse momento. Sejam consoladas, que o desespero não domine elas, no nome de Jesus. Tá tão bom aqui, tá? Né? A gente quando vê a manifestação do poder de Deus, a gente não quer sair. Gente, Deus é bom. Eu vou encerrar. Eu tenho que trabalhar, tá bom? Tenho que gravar aula hoje. Tenho que aproveitar que eu já tô arrumada, que tem dia que eu saio daqui e vou fazer as coisas, me desarrumo para voltar a gravar aquela luta. E eu preciso colocar o filhinho de papai em dia, afinal minha lista de espera tá lá crescendo, tá bom? E aí eu preciso gravar. Quem quiser o filhinho de papai, é só dar seu nome e telefone, tá bom, gente? Você vai ser o primeiro a ser informado quando for liberado, porque pro pessoal da lista de espera o valor tá especial, tá bom? Deus abençoe vocês. Até amanhã. Conte para todo mundo que Jesus cura hoje sim, tá bom? Deus abençoe. Tchau.